Vivemos tempos de distração. O barulho constante das redes sociais, as expectativas da sociedade, as pressões do trabalho e os conflitos internos fazem com que muitos se sintam perdidos, desconectados de si mesmos. Acordamos pela manhã e, antes mesmo de respirar profundamente, já estamos imersos em notificações, compromissos e cobranças. Poucos se lembram de fazer uma simples pergunta: quem eu estou me tornando? É aí que entra o estoicismo. Não como uma fuga do mundo, mas como um mapa confiável para atravessá-lo com consciência, força e equilíbrio. O estoicismo é uma filosofia que não nasceu nos livros, mas na prática da vida. Surgido na Grécia Antiga e desenvolvido em Roma por pensadores como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, seu propósito é um só: ensinar o ser humano a viver bem, independentemente das circunstâncias externas. Diferente de filosofias que se perdem em teorias complexas e inalcançáveis, o estoicismo é direto, prático e profundamente transformador. Ele nos ensina a diferenciar o que está sob nosso controle daquilo que não está, e mais do que isso, a direcionar nossa energia para o que realmente importa. Imagine acordar todos os dias com clareza de propósito, enfrentando os desafios com coragem e mantendo sua mente firme, mesmo diante do caos. Essa é a promessa de uma vida estoica, uma jornada que exige disciplina, mas que recompensa com liberdade interior. E essa jornada não começa com grandes decisões. Ela começa com um chamado silencioso dentro de você, uma inquietação, um desejo de se tornar alguém melhor, mais forte, mais centrado. Neste vídeo, você vai descobrir como trilhar essa jornada. Vamos explorar os fundamentos do estoicismo e mostrar como ele pode ser aplicado em sua vida hoje, em suas escolhas, reações, hábitos e relacionamentos. Você aprenderá a cultivar clareza mental, a agir com coragem diante do medo e a desenvolver autodomínio sobre suas emoções e impulsos. Esses três pilares, clareza, coragem e autodomínio, formam a espinha dorsal da jornada estoica. Mas antes de seguirmos, é importante entender algo fundamental. Essa não é uma filosofia de perfeição, mas de progresso constante. Você não precisa ser imune ao sofrimento ou ter respostas para tudo. O que você precisa é estar disposto a olhar para dentro, encarar sua própria natureza e assumir a responsabilidade pela sua transformação. Essa é a verdadeira liberdade, aquela que não depende de nada externo, mas nasce da disciplina interior. Se você sente que está pronto para uma nova forma de viver, mais consciente, mais centrada, mais poderosa, então continue comigo. A jornada estoica começa agora. A clareza no estoicismo é mais do que simplesmente entender as coisas intelectualmente. É ver o mundo como ele realmente é, sem as distorções do ego, do medo ou do desejo. É como limpar uma lente embaçada para, enfim, perceber a realidade com nitidez. E por que isso é tão importante? Porque a maioria do sofrimento humano não vem dos fatos em si, mas da interpretação que damos a eles. Como diria Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Vivemos grande parte da vida em estado automático. Reagimos em vez de responder. Julgamos antes de refletir. Nos deixamos levar pelas emoções e nos afogamos em pensamentos ansiosos, com medo do futuro ou arrependimento do passado. A clareza estoica nos convida a dar um passo para trás, respirar, observar, refletir e então agir com sabedoria. É nesse espaço entre estímulo e resposta que mora o nosso poder. Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores representantes do estoicismo, escreveu em seu diário:
Se você está perturbado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela. E isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Essa frase resume o coração da clareza estoica. A realidade é neutra, mas nossa mente a colore com julgamentos. E esses julgamentos, muitas vezes, são baseados em padrões inconscientes, medos irracionais e expectativas irreais. Cultivar clareza é aprender a questionar seus próprios pensamentos. É perguntar: isso é fato ou apenas uma interpretação? Isso está sob meu controle ou não está? Estou reagindo com base em valores ou impulsos? A clareza começa com essas perguntas e se aprofunda na prática do autoconhecimento. Práticas estoicas, como o diário matinal, a meditação sobre a morte, Memento Mori, e a revisão noturna são ferramentas poderosas para ampliar essa lucidez. Ao escrever seus pensamentos, você começa a ver seus padrões mentais com mais objetividade. Ao contemplar a mortalidade, você coloca seus problemas em perspectiva. Ao revisar seu dia, você começa a entender como poderia ter agido de maneira mais alinhada aos seus valores. Mas talvez o maior presente da clareza seja este. Ela nos liberta da ilusão de controle sobre o incontrolável. Quando compreendemos que não temos poder sobre o tempo, as ações dos outros, os acontecimentos externos ou o julgamento alheio, passamos a focar na única coisa que podemos controlar de fato: nossa própria mente, nossas escolhas, nossos princípios. E isso transforma tudo. Deixa de fazer sentido brigar com a vida. Em vez disso, passamos a cooperar com ela. Tornamo-nos mais calmos, mais centrados, mais conscientes. E é a partir dessa clareza que nasce a verdadeira força interior. Porque quando você vê as coisas como são e não como gostaria que fossem, você para de desperdiçar energia e começa a construir uma vida mais autêntica. Essa é a primeira grande etapa da jornada estoica: enxergar com clareza. E quando enxergamos com clareza, o medo diminui. A ansiedade perde força e o caminho a seguir se revela, mesmo que ainda seja difícil. Porque agora você sabe onde está, e isso por si só já é um ato de poder. Se a clareza nos ajuda a ver o mundo como ele é, a coragem é o que nos move a agir com integridade, mesmo diante da adversidade. Para os estoicos, coragem não é a ausência de medo, é agir apesar do medo. É manter-se firme quando tudo parece querer te dobrar. É escolher o caminho do dever e da virtude, mesmo quando ele é o mais difícil. Sêneca dizia: a coragem se revela não na ausência de sofrimento, mas na capacidade de suportá-lo com dignidade. Essa frase nos lembra que a vida é, inevitavelmente, marcada por desafios, e o estoico não busca evitá-los a todo custo. Ele os encara como parte da existência, como testes do seu caráter. O sofrimento, a perda, a dor, tudo isso faz parte do contrato de estar vivo. A verdadeira questão não é se enfrentaremos dificuldades, mas como vamos enfrentá-las. Em tempos de crise, a coragem se torna ainda mais valiosa. Pense em Marco Aurélio, governando um império durante pragas, guerras e traições internas. Ele poderia ter sucumbido à raiva, ao desespero, ao ego, mas escolheu escrever reflexões, meditar sobre a transitoriedade da vida e agir com sabedoria. Isso é coragem estoica. É estar no olho do furacão e ainda assim manter-se centrado. Para nós, a coragem estoica se manifesta nas pequenas e grandes ações diárias. Falar a verdade quando seria mais fácil mentir, se posicionar quando o silêncio parece mais confortável, continuar avançando quando tudo em nós quer desistir. Coragem é não trair a si mesmo, é não abrir mão dos seus princípios para evitar dor ou buscar aprovação, é viver com honra mesmo que ninguém esteja olhando. E o que alimenta essa coragem? A clareza.
quando entendemos que não temos controle sobre os resultados, mas apenas sobre nossas intenções e ações, o medo do fracasso perde a força. O estoico entende: meu papel não é vencer, é lutar bem. Não é controlar o mundo, é controlar a mim mesmo. E essa perspectiva muda tudo. Porque quando a honra se torna o seu norte, o medo deixa de ditar suas decisões. Outra fonte poderosa de coragem é a consciência da mortalidade. Memento mori. Lembre-se da morte. Longe de ser um pensamento mórbido, é um lembrete de que o tempo é curto e que cada momento importa. O medo paralisa, mas a morte desperta. Quando você percebe que a vida é finita, começa a dar menos ouvidos ao medo e mais atenção ao que realmente importa. Você começa a agir com urgência, com propósito, com verdade. A coragem também se manifesta na aceitação serena do que não se pode mudar. Isso não é passividade, é sabedoria em ação. Sêneca dizia: o homem corajoso suporta o sofrimento com o mesmo espírito com que desfruta o prazer. Isso significa que o estoico aceita a vida inteira, o doce e o amargo, sem perder sua firmeza. Cultivar a coragem é como fortalecer um músculo. Exige prática diária, exposição gradual ao desconforto e uma disposição constante de revisar seus próprios padrões de covardia disfarçada. Pergunte-se: onde estou fugindo do que é certo por medo do que é difícil? Onde estou sacrificando meus valores para preservar meu conforto? A resposta a essas perguntas é o mapa da sua evolução. Coragem, para o estoico, é a força de viver de acordo com a razão, mesmo quando as emoções gritam. É manter o espírito inabalável mesmo quando o mundo desaba ao seu redor. E essa força que está disponível a todos nós é uma das maiores conquistas de quem trilha o caminho da filosofia. Se a clareza nos permite enxergar com sabedoria e a coragem nos impulsiona a agir com virtude, o autodomínio é o elo que sustenta ambas. Para os estoicos, não há verdadeira liberdade sem controle interno. A liberdade não é fazer tudo o que se quer. Isso, na verdade, é escravidão aos próprios impulsos. A verdadeira liberdade é poder escolher com consciência, resistir aos impulsos, dominar as paixões. Ser livre, para um estoico, é ser dono de si. Epicteto, que foi escravizado durante parte de sua vida, dizia: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Essa frase, dita por alguém que literalmente não tinha liberdade externa, nos obriga a repensar o conceito de liberdade. Não importa se você está trancado numa cela ou vivendo num palácio, se for escravo da raiva, da ansiedade, da inveja ou dos desejos descontrolados, você não é livre. Você é prisioneiro. De si, o autodomínio não é repressão, mas transformação. Não é reprimir a raiva, é compreendê-la. Não é sufocar o desejo, é redirecioná-lo. O estoico observa suas emoções sem se tornar escravo delas. Ele entende que os impulsos são naturais, mas ceder automaticamente a eles é abrir mão da própria razão. E a razão, para o estoico, é a centelha divina que nos diferencia. Viver com autodomínio é viver com presença. É perceber o nascimento de uma emoção e questionar: isso é útil? Isso é virtuoso? Isso me aproxima de quem eu quero ser? A raiva quer dominar? Respire. A luxúria quer comandar? Reflita. O medo quer paralisar? Lembre-se da sua clareza. O autodomínio é o escudo da alma. A prática estoica de reflexão diária ajuda muito nesse processo. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, revisando seus comportamentos, avaliando suas reações. Ele se perguntava onde havia sido fraco, onde poderia ter reagido melhor. Isso não era neurose, mas lapidação moral. O estoico quer crescer e, para isso, precisa conhecer a si mesmo com honestidade brutal. No mundo de hoje, o autodomínio é uma revolução silenciosa.
Vivemos numa sociedade que premia o excesso. Mais consumo, mais prazer, mais distrações. Tudo nos convida a nos perder de nós mesmos. O estoico caminha na direção oposta. Ele diz não, quando todos dizem sim. Ele desacelera quando todos correm. Ele silencia quando todos gritam. Isso exige força interior, e essa força é cultivada com intenção. Autodomínio também é saber quando agir e quando recuar. É resistir ao impulso de revidar, de vencer discussões, de buscar aprovação a qualquer custo. É ter equilíbrio entre razão e emoção. É ter paciência diante do erro alheio, gentileza diante da ignorância, firmeza diante do caos. Mas isso não acontece da noite para o dia. Autodomínio é treino. É falhar e tentar de novo. É perceber que escorregou. Levantar com humildade e continuar. Como diria Sêneca, a alma que constantemente se corrige caminha em direção à sabedoria. O progresso moral é lento, mas constante. Uma vida sem autodomínio é uma vida de arrependimentos. Quantas decisões tomamos no calor da emoção e depois nos culpamos? Quantas palavras dissemos com raiva e depois tentamos recolher em vão? O estoico busca construir uma alma firme, estável, confiável. Uma alma que seja porto seguro para si mesmo e para os outros. No fim, autodomínio é sobre integridade. É viver de tal forma que você possa se encarar no espelho com tranquilidade. É ter a consciência limpa, não por conveniência, mas por convicção. É ser capaz de agir certo, mesmo quando ninguém está observando. A busca por autodomínio é talvez o maior desafio da vida estoica, mas também é o caminho mais certo para a liberdade interior, para a paz duradoura, para a verdadeira força. O estoico não busca controlar o mundo, mas a si mesmo, porque ele sabe, quem domina a si não será dominado por nada. É comum pensarmos no estoicismo como uma filosofia antiga, distante, talvez até teórica demais. Afinal, foi moldado em um mundo de togas, impérios e academias de mármore. Mas o verdadeiro poder do estoicismo se revela quando o transportamos para o caos cotidiano da vida moderna. Porque mesmo com a distância de 2000 anos, os problemas centrais continuam os mesmos. Ansiedade, medo, frustração, ego, perda, desejo. O cenário mudou. A natureza humana não. Vivemos na era da hiperconexão, da distração constante, das notificações que nos puxam para fora de nós mesmos o tempo todo. As emoções vêm em ondas, os estímulos são infinitos e o tempo parece escapar por entre os dedos. Nisso tudo, o estoicismo entra como um porto seguro, como uma âncora de lucidez. É o convite para retornar ao essencial, aquilo que você pode controlar e aquilo que não pode. Vamos a exemplos práticos. Você está preso no trânsito, atrasado, o calor está insuportável, alguém corta seu carro e ainda te xinga. Sua primeira reação é o impulso: gritar, buzinar, revidar. Mas o que o estoicismo ensina? Epicteto diria: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Você pode escolher não se afetar. O trânsito está fora do seu controle, a atitude alheia também, mas sua reação é sua responsabilidade. Outro exemplo, você publica algo nas redes sociais, espera curtidas, comentários, aprovação. Mas o retorno é pequeno, a frustração vem, você se compara, acha que está falhando. Aqui, Marco Aurélio sussurra dos seus escritos: não perca tempo discutindo como deve ser um bom homem, seja um. O estoicismo te devolve a autonomia. Seu valor não depende da reação dos outros. Foque no que você pode fazer com excelência e esqueça o resto. O estoicismo também é útil em relacionamentos.
Quando alguém te fere, você pode reagir com mágoa, vingança, ressentimento, mas Sêneca nos lembra: o homem sábio não se deixa ferir. Isso não significa aceitar tudo passivamente. Significa compreender que as ações alheias refletem mais sobre elas do que sobre você. Você não controla o outro, apenas sua integridade diante dele. No trabalho, o estoicismo é força silenciosa. Projetos falham, críticas surgem, expectativas frustram. O estoico se pergunta: fiz o meu melhor? Agi com clareza, coragem e autocontrole? Se sim, ele dorme tranquilo, porque o valor não está no resultado, mas no processo virtuoso. O estoico mede o sucesso pela qualidade de sua conduta, não pelo aplauso que recebe. Mas como aplicar isso na prática? Comece com pequenos rituais. Reflexão matinal. Pergunte-se ao acordar: quais desafios posso enfrentar hoje? Como posso agir com virtude diante deles? Revisão noturna. Ao fim do dia, analise: o que fiz bem, onde reagi mal, o que posso melhorar amanhã? Diálogo interno. Pratique o distanciamento. Quando algo te afetar, diga mentalmente: isso está fora do meu controle. Essa simples frase tem um poder imenso. Aceitação ativa. Não é resignação, é sabedoria. Não se trata de ser passivo, mas de focar sua energia onde ela realmente faz diferença. Atenção ao agora. A mente estoica é presente. Ela não vive no passado que já foi, nem no futuro que não existe. Ela respira o instante. O estoicismo também pode ser praticado por meio do consumo consciente de conteúdo. Escolha bem o que você lê, assiste, ouve. Alimente sua mente com ideias que fortalecem sua alma. Siga exemplos de integridade, sabedoria e não de ostentação ou superficialidade. A qualidade do seu espírito está profundamente conectada ao que você absorve. E lembre-se, ninguém nasce estoico. É um treino, uma jornada, um processo diário de alinhamento entre pensamento e ação. Você vai falhar, claro. Vai perder o controle às vezes. Vai esquecer os ensinamentos. Mas o importante é voltar, recomeçar. A filosofia está sempre te esperando, paciente, firme, compassiva, como um velho amigo. Aplicar o estoicismo na vida moderna é como andar contra o fluxo. Exige coragem. Mas é exatamente por isso que ele funciona. Ele não é uma fuga do mundo. É um caminho para se tornar mais inteiro dentro dele. E nesse mundo fragmentado, essa inteireza é um ato radical. Chegamos ao fim desta jornada, mas talvez o verdadeiro começo esteja apenas se revelando agora, dentro de você. Durante este vídeo, percorremos os fundamentos do estoicismo, exploramos seus princípios, conhecemos seus mestres, refletimos sobre sua atualidade e mergulhamos na forma prática de aplicá-lo na vida real. Mas nada disso terá real valor se ficar apenas como informação guardada. O estoicismo não é uma filosofia para decorar, é uma filosofia para viver. É prática, é suor mental, é desafio, é disciplina. Marco Aurélio, imperador de Roma, tinha poder absoluto, mas suas meditações mais íntimas revelam a alma de um homem que lutava dia após dia para não ser dominado pelas paixões, para manter a clareza diante das incertezas, para ser justo mesmo diante da injustiça. Isso nos ensina que o poder estoico não está na ausência de problemas, mas na força de caráter diante deles. Você também é um imperador do seu próprio mundo interior. A cada manhã, você é chamado a escolher: vai reagir ao acaso com impulsividade ou vai agir com intenção? Vai permitir que os outros determinem sua paz ou vai encontrar essa paz dentro de si mesmo? Vai se perder em distrações passageiras ou buscar viver com propósito real? O estoicismo é um convite silencioso, quase sussurrado, para que você tome as rédeas da sua existência, para que você olhe para os seus pensamentos, suas reações, seus julgamentos
e comece a moldá-los, pouco a pouco, sem pressa, mas com firmeza. Como o escultor que, com cada golpe, revela o rosto que já estava dentro da pedra. Você vai falhar, sim, vai esquecer, vai cair, mas também vai levantar, vai lembrar, vai melhorar. Porque essa é a jornada estoica, constante, honesta, transformadora. Se você chegou até aqui, algo em você já começou a mudar. Talvez tenha sido uma frase, talvez uma ideia, ou apenas um sentimento, uma intuição de que existe um modo mais nobre de viver. Agarre isso, alimente isso. Não deixe essa chama se apagar. E agora, um chamado direto. Torne-se o protagonista estoico da sua própria história. Comece com pequenos atos. Ao invés de reclamar, respire fundo. Ao invés de julgar, compreenda. Ao invés de reagir no impulso, reflita. Ao invés de buscar controlar tudo, aceite o que não depende de você. Ao invés de adiar, comece agora. Essas pequenas decisões, feitas com constância, transformam sua vida. Elas constroem um espírito inabalável. E esse é o nome do nosso canal por um motivo. Porque acreditamos que, dentro de cada um, existe uma mente inabalável esperando para emergir. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, não guarde isso só para si. Compartilhe, divulgue, ajude essa filosofia a chegar a mais pessoas que precisam reencontrar seu eixo. Deixe um comentário dizendo o que mais te impactou, qual ensinamento vai aplicar hoje mesmo. Isso fortalece o aprendizado e a comunidade que estamos construindo aqui. E claro, inscreva-se no canal. Ative as notificações. Temos muitos vídeos vindo aí, com mais reflexões profundas, estratégias práticas e inspiração filosófica para você evoluir todos os dias. O mundo precisa de pessoas lúcidas, fortes, compassivas e livres. Você pode ser uma delas. Você já está se tornando uma delas. E essa transformação começa agora.